Carla Tasso recomenda um oferecimento Tasso Negócios Contábeis Inteligente. Olá pessoal, voltamos com as nossas dicas Tasso Fiscais aqui no Acontece. E o programa de hoje, nesse bloco, a gente tem ferramentas e informações importantíssimas. Então eu tô aqui com o Eduardo de novo para explicar pra gente o que é o compliance. Claro que o compliance ele tem um conceito assim, gente, muito amplo, mas de forma resumida, o que é o compliance para as empresas e como que o compliance pode ajudar no processo de auditoria, como que ele entra nesse processo e como que a auditoria pode contribuir para a melhoria desses processos também, já que a gente já falou de processo interno, de análise de risco, né, de negócio, de perpetuidade dos negócios. Como é que isso pode ajudar o empresário, Edu? Então, Carlinha, compliance tem a ver com análise de conformidade. Uma coisa é como eu estruturei meu processo e como eu entendo que esse processo me leva a atingir o objetivo. Por isso a gente falou semana retrasada de processo e semana passada sobre risco. Onde é que entra o compliance nesse contexto? Compliance vai me ajudar a entender se as coisas estão acontecendo como eu gostaria ou como elas deveriam acontecer. Por exemplo, se eu tenho uma norma fiscal para eu atender, eu estou calculando ICMS da maneira correta? Então, se eu faço um compliance de ICMS, é para eu avaliar. Eu estou apurando corretamente a base de cálculo do ICMS? Usando a alíquota correta? Eu estou usando a alíquota correta? Eu estou tomando todos os créditos de ICMS que são possíveis que eu tome? Eu estou dando um exemplo fiscal para ilustrar essa análise de conformidade. Então presta atenção, né? Compliance, primeiro eu tenho que ter algo definido e bem definido. Por isso eu avalio o processo primeiro. Então se esse processo já está bem definido, agora eu quero que ele aconteça como planejado. Outra coisa muito importante e muito atual nos dias de hoje é conformidade de conduta. Será que dentro da minha empresa, os meus funcionários, os meus diretores, nós mesmos no dia a dia, estamos agindo em conformidade com o código de conduta da nossa empresa? Então, compliance é ter toda essa amplitude, desde aspectos contábeis, fiscais, tributários, empresariais, administrativos, mas também de ética, de responsabilidade social. Então, compliance tem essa visão. Onde é que entra a auditoria? E aí a mão é dupla. Então, a auditoria pode ajudar o compliance e o compliance pode ajudar a auditoria. Se você tem uma estrutura de compliance interna que já te leva a ter melhores processos, isso facilita o processo de auditoria. Por outro lado, se você não tem ainda uma estrutura de compliance interna, a auditoria te ajuda com pelo menos parte disso. Se você faz uma auditoria fiscal, ela vai te ajudar com compliance fiscal. Se você faz uma auditoria financeira, ela vai te ajudar com compliance Sim, porque ela vai estar analisando a conformidade dos métodos de apuração, da contabilização, se for de contabilidade, vai estar te identificando para o empresário se os procedimentos efetuados estão conformes, né? Estão dentro do que a empresa estruturou, e isso vai contribuir para o compliance depois. Você acha importante, Edu, você acha viável uma empresa ter mais acesso a isso? Porque as PMEs elas têm muita dificuldade de ter acesso à auditoria, ou por imaginar que a gente sabe que é algo muito fora da possibilidade financeira, né, porque ele é uma PME, ou por imaginar que é só para grande empresa. E na realidade a gente sabe que não é. No meu entendimento, como contadora, também como auditora, eu acho que as PMEs elas têm uma maior necessidade porque a estruturação é constante. Né? Porque ela muda muito, de repente, o seu jeito de agir, porque ela se reinventa a cada momento. A gente está vendo uma pandemia agora, por exemplo. As pequenas e médias são as que mais estão sofrendo. Né? E, de repente, se ela tivesse toda uma estrutura formalizada, todo um processo, ela teria um plano de negócio melhor, né? Ela teria facilidade de mudar a sua forma de negócio. Você acha que isso é verdadeiro? Que a gente pode dizer para os empresários que estão assistindo de que a auditoria é viável, é possível, é acessível? Sim, Galinha, a gente pode dizer que a auditoria é necessária, é possível para a pequena e média empresa e eu entendo que ela pode ser acessível também. A reflexão que a gente pode ajudar, né, os nossos ouvintes aqui é no seguinte sentido: o mercado ele cria algumas resistências com alguns termos e com algumas coisas que acabam virando moda e isso gera uma imagem ruim. Compliance é um termo da moda. Que se popularizou de uma forma não muito adequada. Então as pessoas formam uma visão equivocada. Se você enxerga compliance como um instrumento que te ajuda a ter uma melhor gestão e você entende que melhor gestão vai te dar melhores resultados,
Uai, a pequena e a média empresa não quer ter melhores resultados? Então, ela também precisa disso e deveria ter acesso a isso. Então, a recomendação é, sim, você deveria procurar por isso. A questão é você entender o que você precisa para a sua pequena ou para a sua média empresa. Procure consultores que vão fazer uma coisa alinhada ao seu tamanho e que não vão trazer um produto já pré-fabricado e querer fazer caber dentro da sua empresa e não o contrário. A gente precisa pegar a empresa e adequar a metodologia à necessidade daquela empresa. E você falou uma coisa importante, momentos de crise, momentos extremos, exigem qualidade de processo e exigem qualidade de gestão. A pandemia tem nos provocado muito em relação a isso. Não é só questão de compliance, é questão de processo, é questão de análise de risco e todas as empresas precisam disso. Talvez o grande déficit da pequena e da média empresa é que eles têm pouco tempo para se dedicar a isso. E você falou outra coisa muito importante, ciclo de vida. A grande empresa já passou por essa fase de crescimento e ela já passou por esses apertos e ela se adequou, ou por bem ou por mal. Então, quanto antes os nossos ouvintes prestarem atenção na sua fala, da importância disso e do seu tamanho, cara. Não tem que ser desproporcional. Se a minha empresa fatura 1 milhão por ano, e aí eu tenho uma referência do meu tamanho, eu vou organizar compliance e auditoria para o meu tamanho. O importante é você ter uma visão de eu preciso de bons processos. Eu preciso tomar uma boa decisão. Em tempo de crise, em tempo de pandemia, essa decisão tem que ser tomada rapidamente e eu tenho uma margem de erro muito pequena, ou ela nem existe. A pergunta é, como é que eu consigo fazer isso sem ter boas informações? Como é que eu tenho boa informação sem ter processo? Como é que eu tenho processo se eu não faço uma análise de risco? Como é que eu faço uma análise de risco se eu não tenho uma visão mínima de como a minha empresa se comporta? Até do próprio negócio. Isso se integra de uma forma que ajuda as empresas a terem melhor resultado. E isso não tem tamanho. Perfeito, Du. Viu, gente? Olha como a nossa dica de hoje foi importante. E a gente vai explorar o Eduardo mais um pouquinho na semana que vem, porque a gente vai estar passando para vocês a questão agora que ele falou uma coisa muito importante, que são os códigos de conduta. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e como isso é importante para as empresas de vocês. Até a próxima semana. Carla Tasso recomenda um oferecimento Tasso Negócios Contábeis Inteligentes.